relacionarmos com Deus. Na semana falamos com Tony e os outros pregadores da igreja sobre o ponto 2, que é a conquista pela graça. No primeiro dia nos falamos que as grandes realizações na vida cristã são conquistadas pela graça do Senhor. E devemos ver a parte de Deus e a nossa responsabilidade para realizar grandes coisas. E uma dessas responsabilidades é aceitar a graça do Senhor e cumprir com nossas capacidades. Tudo que temos, tudo que Deus tinha dado como capacidades natural, faz parte da graça natural do homem. É isso importante. Quando Deus te deu coragem, força, inteligência, capacidade de se adaptar, é para que tu cumpra com uma coisa. Essa coisa está dentro do seu destino. É isso uma coisa muito importante. Há muitas pessoas abençoadas naturalmente pela mão do Senhor, porque Deus pode ser que te deu inteligência para estudar, chegar até a ser doutor, mas Ele te pode dar uma graça para ser uma grande negociante, para fazer negócios de qualidade. E tu não pode negligenciar a graça natural e a graça espiritual que está dentro da sua vida. Nós vimos no ponto 1 que devemos acreditar em Deus e acreditar em nós. No ponto 2 foi aceita e obedece no processo da tua vitória. Amém. É isso que foi dito durante a semana, dizendo que não há nenhuma grande obra que se faz no imediato. Todas as grandes obras precisam da preparação. Aleluia. Precisa da preparação. Vocês verão dentro da Bíblia que Davi não saiu da casa para ir combater Golias, mas ele começou primeiro a combater o urso, a combater o leão na mata, e depois acabar com Golias, o gigante. Por que ele passou por esse caminho? Simplesmente porque Deus estava lhe preparando. Aleluia. Tudo que você recebe de repente, vai também perder de repente. Amém. Uma riqueza construída, preparada, é muito mais valiosa que uma herança que não teve preparação nenhuma. Você até na rua pode encontrar $1 milhão, mas se não foi preparada para gerir $1 milhão, você não vai ao lado nenhum. Com esse $1 milhão, uma semana depois não teria praticamente nada. Aleluia. Aleluia. Aceita e obedece no processo da preparação. Antes que Deus dá filho no Abraão, que é o nosso pai da fé, a Bíblia diz que Abraão chegou até ao ponto de chorar a Deus, dizendo: eu vou morrer e não estou a ver o herdeiro da minha casa. Deus preparou a vida de Abraão. Deus preparou o caminho de Abraão. Passando neste caminho, que Deus lhe deu Isaac. O povo de Israel saiu do Egito. O destino a chegar até na terra prometida. Mas sabes o que é que se passou? Ficaram aí durante 40 anos. E quando tu lê a Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, você verá que Deus está dizendo: eu vos fiz passar por este caminho para ver e entender quais são as disposições que estão nos vossos corações. Amém.
Aleluia. Aleluia. Amém. É verdade que o amor de um dia pode resultar no casamento, mas se uma pessoa não está preparada para o casamento, mesmo casado, você acabará divorciando, porque você não foi preparado. As grandes coisas sempre se preparam. Se tu quer ter êxito com Deus, deixa Deus te preparar. Deixa Deus preparar-te para as suas vitórias. Davi disse: o Senhor exerce a minha mão no combate, é os meus dedos na batalha. Aleluia. Para ter a vitória no teu combate, você vai passar nas batalhas, que são as etapas do combate. Aleluia. Não pode chegar por acaso. Há uma responsabilidade. Tem que ser preparado. Prepara a tua vitória da manhã. Se tu quer fazer parte dos elites intelectuais do país, hoje você tem a obrigação de estudar, de pesquisar, de sacrificar. Tu queres jogar sem treino, nunca será o melhor jogador. Amém. Mesmo com a boa voz, você precisa de ensaio para preparar a vida da manhã. Você precisa da disciplina que pode fazer para ti amanhã uma grande pessoa vitoriosa. Amém. Os pregadores já falaram o que é importante sobre isso durante a semana. Não vou voltar aí. Até eu disse uma coisa muito importante que o pregador falou, acho na sexta-feira. Deus encontrou Elias no deserto. Ele disse, enviou o anjo dele para lhe dar comida. Ele disse: come e bebe, porque o teu caminho está longe. Amém. O pregador falou muito disso. Acho que falou muito bem até. Elias saiu da onde que ele estava até chegar na montanha de Deus. Amém. Depois de Deus falar a Elias, profeta diz o seguinte: eu fiquei sozinho, já não há ninguém que obedece na tua lei, Senhor. O que eu estou a te pedir, não sou melhor que os meus pais, me mata. Aleluia. Amém. Pedindo a morte a Deus, Deus não matou Elias nesse dia. Amém. Porque ainda o caminho de Elias estava longe. Não lhe matou. Disse: volta, vai ungir a pessoa de tal. Jeú vai ungir Eliseu como profeta no seu lugar. A pessoa que estava a pedir a morte, além de ungir só Eliseu para ele morrer, não fez isso. Amém. Mas a Bíblia revelou que o caminho do profeta ainda não estava cumprido. Porque o dia que Elias iria encontrar Deus é o dia que ele chegaria ao fim do seu caminho. E foi muito tarde que Deus veio ao encontro do profeta Elias. Como você sabe, Elias, o profeta não morreu, mas ele foi arrebatido vivo. Ele faz parte das pessoas que não morreu na Bíblia. Amém? E hoje só vou introduzir a mensagem que vamos continuar na semana. Glória ao Senhor. Acredito que vou conseguir
fugiu um pouco à escola para estar aqui conosco. Amém. Não deixa a vida inacabada. Eu vou dizer hoje, estou a falar sobre a vida inacabada. Como o bendito pregador disse, que Deus, para criar o mundo, preparou este mundo durante 6 dias. Cada dia Deus fez alguma coisa. Amém. E quando chegou o 6º dia, Ele tinha acabado com a criação. Aleluia. Amém. Aleluia. Uma coisa é verdade: o que Deus começa, Ele acaba sempre. Diga na pessoa que está do seu lado: se Deus começa algo na tua vida, não tenha medo, Ele vai acabar com isso. Olha bem para Ele, porque eu vou falar coisas que você vai rir hoje, em 1 minuto, 2. Olha bem para Ele: se Deus começa algo na tua vida, Ele vai acabar. Diga aí. Aleluia! Aleluia! Você acredita nesta palavra? Agora olha para a cara dele e diz: você tem uma cara inacabada. Olha para ele e diga: você tem uma cara inacabada. Olha para o coração dele e diga: você tem um coração inacabado. Aleluia. Aleluia. Amém. Porque o mundo está cheio das obras inacabadas. Amém. Muitas pessoas estão a sofrer. Por quê? Por causa do amor, por causa do negócio, por causa das relações, por causa do trabalho. Estamos a sofrer. Aleluia. Estamos a passar por caminhos que fez de nós obras inacabadas. Há ferido de guerra em todo lugar. Amém. Quer alguém ouvir? Amém. Eu disse que há feridos de guerra em todos os lugares. Não só na guerra com as armas material que nós conhecemos, mas também com a guerra com as armas moral e espiritual. Você quer saber? Quer mesmo saber? Tá bom. Diga a sua pessoa que está do outro lado: me conta um pouco as suas decepções. Eu não vou ouvir. Quero te contar. Oh, não falasse com ele. E ele sabe da primeira vez, ele não se vai decepcionar. Me fala só, me conta as suas decepções. Claro, primeiro foi Mateus, depois Marcos, Lucas, João, mas quem? Quem conhece mais os apóstolos? Continua. Depois foi quem? Pedro, depois? Ah, papai Pedro até está lá. Depois? Hã? Tiago, tá bom. Depois? Olha, eu sou o único pastor que deixa as pessoas conversar. Eu disse: conta, diga na pessoa que está do teu lado, me conta as suas decepções. Eu vos deixei conversar. Conversa. Comece. Conta. Não estás a contar? Oh, conta. Diego, estás a contar muito, né? Conta. Muitas vidas são inacabadas. Muitas obras são inacabadas. Se você pergunta: eu fazia negócio com a pessoa de tal, mas a pessoa me burlou. Quero dizer, esta pessoa deixou a tua vida inacabada. Alguém está me ouvindo?
Alguém está me ouvindo? Eu estava a pensar muito no Tony, mas Tony também, nesses dias, nem quer me ligar. Quero dizer que Tony deixou a tua vida. Vai acabar. Olha, Deus sabe me ligar na fala, a pessoa que está tenha bom coração, me conta só. Não é só no amor, mesmo na relação em casa. Você sabe que há crianças que até agora choram. Quando a mamãe faz a comida, só me dá um pouco. Quer dizer, essa criança come, mas come de uma forma inacabável. Por isso que quando você entra na cozinha, todas as crianças ficam chateadas. Por que ela está aqui? Deveria estar fora. Porque você está deixando a vida deles inacabável. Na verdade, nenhum pai deve que enterrar o filho. São os filhos que devem enterrar o pai. Mas quando uma tal coisa acontece, quero dizer que a vida já deve ficar inacabada. Há uma obra que não chegou até o fim. Se você quer fazer grandes coisas com Deus, começa a ver as obras inacabadas da tua vida. Amém. E tem o objetivo de levar essas obras até ao fim do caminho. Amém. Não te precipite em nada se tu sabes que não vai chegar até o fim. Não faça nada se tu sabes que você não vai chegar até o fim do caminho. A obra inacabada. Em todas as áreas hoje temos feridas, temos decepções, temos problemas. Qual é a razão? As obras inacabadas. Dói muito de confiar a uma pessoa e de descobrir uma outra realidade. Isso dói. Amém. Isso pode fazer de ti uma obra inacabada. Dor de confiar uma responsabilidade a uma pessoa é que ele te decepciona. De confiar bem numa pessoa que vai te burlar. De confiar dinheiro numa pessoa que vai te matar. Ele está fazendo de ti uma obra inacabada. Nesta parte eu quero te dizer, você tem possibilidade de cumprir com a obra da tua vida, se você tem a fé, porque Deus é capaz de fazer uma obra inacabada acabar o trabalho, porque Ele é o Deus do teu destino. Bata o teu peito e fala: eu tenho Deus do meu destino. Fala: tenho Deus do meu destino. Aleluia. Aleluia. Que a decepção de hoje não faça de ti uma obra inacabada. Senão amanhã não vai conseguir fazer nada. Tu tens que te decidir hoje a levantar e a seguir o caminho da forma que tu quer. Há pessoas que até hoje procuram uma consolação nas novelas. O João fala bem dentro da novela. Na verdade não é o problema do João. O problema é que o Toninho não está lhe dizendo as palavras que ele queria. Então está procurando o resto do Toninho, do João, da novela. Mas você pode hoje voltar na tua casa, falar na tua mulher: eu quero que tu me trata desta forma, para não ser uma obra inacabada.
inacabar. Eu já vos disse, se você negligencia seu papá pede. O que é que eu disse do papá pede? Hã? Você encontra o papá pede no caminho. O papá também já veio, ok? Não vou lhe pôr a comida na mesa, tá bom. O papá comeu, não tirou os pratos, papá também. Papá, você não pode só tirar os pratos e levar na cozinha. Tá bom. O dia que o papá Pedro vai encontrar alguém que vai lhe chamar bebê, meu bebê Pedro, acabou, ele não vai voltar mais em casa. Aonde que ele vai entrar? Sentar. Alguém vem lhe apresentar comida. Bebê Pedro, come, bebê. Ele dá comida na boca. Você ali nem na mesa coloca comida. Você acha que o papai Pedro vai voltar a dormir na casa? Ele vai dizer aqui, eu sou a obra I. E aqui, sou a obra A. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Decide de ser uma obra acabada. Senão você vai viver com muitos problemas no coração, com muitos complexos. Decide. Mexe a pessoa que está do seu lado. Ele fala, decide-te. Mexe a pessoa que está do teu lado e fala, decide. Seja uma obra acabada. Aleluia. 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 Hoje há muitas pessoas que vivem feridas, com problemas no coração, por causa das obras inacabadas. E durante a semana falaremos, na sexta-feira será a libertação das obras inacabadas. E na terça falaremos e continuaremos sobre as obras inacabadas. Mas eu declaro que a tua vida segue o destino de Deus em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.